Glória a Deus, amém? Queridos, nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 1. Isaías 55, a partir do versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Esse texto de Isaías 55, ele é lindo, né? Ele é maravilhoso, ele tem uma promessa e uma visão de Deus para as nossas vidas. E nós temos falado aqui, nós falamos 3 domingos sobre prosperidade. E esse texto aqui, ele traz uma visão de Deus sobre prosperidade. Como é que Deus vê, como é que Deus enxerga a prosperidade? Queridos, e é muito interessante que o reino dos céus, ele é um reino de abundância. Tudo do céu, tudo que diz respeito ao céu é abundante. E tudo o que Deus fez para ser próspero, para ser abundante. E é interessante quando a gente pega a criação, como Deus criou a natureza. E Deus colocou em todas as coisas que Ele fez, Ele colocou um princípio de multiplicação, de fecundidade e de prosperidade. E isso é lindo. Então, tudo que Deus faz para a multiplicação. Deus faz para prosperar. Quando Deus criou as árvores, o que Deus fez? Deus já colocou na árvore o princípio da fecundidade, da multiplicação. A semente, não é? Quando Deus criou o homem, Deus já colocou no homem o princípio da multiplicação e da prosperidade. Deus nos deu a capacidade de gerar vida. Deus nos deu o dom de gerar em nós mesmos a vida. E assim é com toda a criação de Deus. Queridos, nós precisamos entender que um princípio do céu, o reino de Deus, é o princípio da abundância, é o princípio da fecundidade. E, queridos, no reino de Deus, não cabe a esterilidade. Deus não fez nada estéril. Tudo que Deus criou para a multiplicação. Então, eu e você fomos criados para a multiplicação. Amém? Repete aí, eu fui criado para a multiplicação.
Nós fomos criados para a multiplicação. Querido, e é por isso que quando a gente sente que a nossa vida não está caminhando em qualquer área, não estou falando, eu nunca falo de abundância e prosperidade pensando somente em dinheiro. Mas quando a nossa vida ela não caminha em qualquer área que seja, a gente fica incomodado, não fica? A gente fica assim, puxa vida, tem alguma coisa que não está bom. Alguma coisa que não está legal. Por quê? Por que isso nos incomoda tanto? Porque nós não fomos feitos para a esterilidade. Deus plantou dentro do nosso coração um princípio, uma lei, que é a lei da multiplicação, que é a lei da abundância. Querido, e quando nós estamos no reino, quando nós entramos no reino, quando nós recebemos a Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o quê? Ele é o caminho. Então, quando nós recebemos a Jesus, Jesus é a porta. Nós entramos no reino. Nós passamos pela porta. E aí nós passamos a fazer parte de um reino que não é terrestre. Nós passamos a fazer parte do reino do céu. Amém? Você faz parte de um reino que não é terrestre. Querido, e nós precisamos nos esforçar para começar a ver as coisas a partir do céu. A partir de uma visão celeste. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus, colocar os nossos olhos na palavra e querer ver tudo a partir do céu. Como que é ser esposa a partir do céu, da visão de Deus? Como que é ser esposo a partir da visão de Deus? Como que é ser filho? Como que é ser filha? Como que é ser pai, ser mãe? Como que é ser um funcionário, um colaborador de uma empresa? Como que é ser um empresário? Como que é? A partir do céu. E uma coisa eu te digo, em todas as áreas da nossa vida, o desejo do coração de Deus é que haja multiplicação. O desejo do coração de Deus é que haja abundância. O desejo do coração de Deus é que no seu casamento, é que na sua casa, é que na criação dos seus filhos, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, que haja abundância, que haja multiplicação. Porque Deus te criou para isso. Deus colocou isso dentro de nós. Queridos, e tudo que vem da esterilidade não vem de Deus. Veio junto com o pecado. Tudo que vem da esterilidade, da miséria, não vem de Deus. Acontece, querido, que o mundo está sobre um governo que não é o governo de Deus. E nós viemos de lá. E muitas vezes a gente traz muitas misérias com a gente, né? Muita esterilidade. Mas quando nós passamos pela porta, querido, você precisa pensar em Jesus como um portal. Sabe aqueles portais mágicos que tem nos desenhos animados, nos filmes? Que você passa por ele e de repente você está em um outro mundo, em um outro lugar. Quem já assistiu aqui às Crônicas de Nárnia? Eu amo as Crônicas de Nárnia. Eu gosto muito. Então, nas Crônicas de Nárnia tem um guarda-roupa. E em algumas situações, as crianças, os personagens protagonistas, essa porta desse guarda-roupa se abre, vira um portal e eles são transportados de mundo. Eles vão para outro mundo, que é a terra de Nárnia. Jesus é como esse portal, é essa porta. Imagina Jesus, a Bíblia diz, ele é a porta. Querido, quando você passa por Jesus, quando você recebe Jesus na sua vida,
É como se você estivesse literalmente passando por um portal mágico, como aquele dos filmes e dos desenhos. E você é transportado de reino. Querido, e no outro reino, tudo é diferente. É diferente, você vai precisar se acostumar a pensar diferente, a ver as coisas diferente. Você vai precisar a entender como que o rei daquele reino pensa. Por quê? Porque tudo naquele reino vem do rei. E do jeito que ele pensa, é como as coisas são. E aí você precisa começar a pensar como ele. Quando a Bíblia diz que nós devemos renovar os nossos pensamentos, Romanos 12, é isso. Você precisa renovar, você tem que começar a pensar do jeito desse novo reino no qual você entrou. Lá no Nárnia, lá na terra de Nárnia, tudo era muito diferente do planeta Terra. Tudo era muito diferente. Então lá tinha umas pessoas, uns personagens muito diferentes. Lá os animais falam, conversam. E aquelas crianças, quando elas são transportadas para lá, no filme, elas já começam a entender como que as coisas lá funcionam. Então, no início, elas acham muito estranho, elas se assustam, elas ficam assim. Mas depois, aquilo para elas se torna a linguagem delas. E aí elas fazem amizade com aquelas personagens, elas começam a conviver, a conversar. E aí elas entram tanto na realidade daquele reino, que elas passam a tomar as coisas daquele reino como se fossem delas, para elas. E aí tem um momento assim em que eles se tornam os defensores daquele reino, aqueles que vão lutar por aquele reino, que vão proteger. Querido, e é assim. Então o Senhor, Ele nos chama para um outro reino, para uma outra visão, para um outro olhar. Querido, você precisa tirar a esterilidade e a miséria da sua vida, da sua mente. Olha, com certeza você veio para o Senhor Jesus e a sua mente, o seu coração estava cheio de esterilidade, cheio de miséria em alguma área. Talvez em alguma não, mas em outras sim. Sabe, queridos, hoje quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente fora, né, do nosso ambiente, as pessoas dizem assim, que eu casar? Casamento é só canseira. Eu não vou arrumar canseira para mim. Não, eu namoro, eu na minha casa, ele na dele. Muito mais fácil. Querido, isso não é a visão do reino. Não é. E casamento para Deus não é canseira. Casamento para Deus é presente. É uma bênção. Família é uma bênção. E quando nós viemos, muitas vezes a gente vem cheio dessas misérias, desses pensamentos que não são os pensamentos do reino. Agora, se você quer abundar, se você quer ser abundante, você precisa se esforçar para pensar de acordo com o reino. E para tirar do seu coração, querido, arrancar do seu coração todo tipo de sentimento, de pensamento, de padrão de pensamento que não está de acordo com o reino. Querido, tem coisas que lá fora o mundo repete, e às vezes a gente começa a repetir também. Coisas que não tem nada a ver com a palavra. Ou às vezes a gente fica repetindo coisas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa história, que não tem nada a ver com aquilo que Deus prometeu. Querido, se você disser, como muitas vezes, é comum às vezes a gente falar algumas coisas.
Não, para mim nada vai dar certo, não. Ah, eu nunca vou ter uma família. Ah, coisas desse tipo. Você está indo contra as leis do reino. Percebe como que é forte? Você está indo contra as leis, você entrou num reino, você faz parte de um reino. E nesse reino existem princípios, existem leis, existe um rei que governa. Esse rei tem uma forma de pensar, de agir, ele é santo, ele é poderoso, ele é amoroso. Ele cuida dos seus. Então quando você fala assim, ah, eu sou sozinho, ah, eu estou abandonado. Querido, isso não tem a ver com o reino. Porque você faz parte de um reino onde tem um rei que é o seu pai. E ele é um pai de amor. Então esse pensamento não condiz com o reino. Está fora do padrão do reino. E nós temos que renovar a nossa mente de acordo com a palavra. Mesmo quando nós, às vezes por hábito, por treinamento, porque a gente é treinado, às vezes desde a infância, para repetir certas coisas. E toda vez então que seja por treinamento mental, seja por hábito, seja devido à circunstância que a gente está vivendo, que vier na nossa mente um pensamento que não tem a ver com o reino, a gente tem que se esforçar, querido, e dizer o contrário, e profetizar o contrário, e crer no que a palavra do Senhor diz. Tudo aquilo que não é o que a palavra diz é mentira do diabo, do pecado. Tudo aquilo que diz para você sobre miséria, sobre esterilidade, não é de Deus, porque o reino de Deus é um reino de abundância. E o nosso Deus é um Deus abundante. E aqui nesse texto que nós lemos, olha o que o Senhor diz, olha, todos vocês que têm sede, venham às águas. E quem não tem dinheiro, venha. Compre e coma sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Quando ele fala vinho e leite, queridos, é porque naquela época ele estava falando de alimentos muito bons, alimentos preciosos, vinho e leite, alimentos que não eram tão fáceis de ser acessados por todas as pessoas. E queridos, então ele fala, olha, inclinai os ouvidos, ouvi e a vossa alma viverá, porque eu farei uma aliança perpétua com vocês. Queridos, o Senhor está dizendo assim que, olha, se você vier e buscar nele e ouvir, ele fala, venham a mim e ouvir o que eu tenho a dizer, e a vossa alma viverá. Ele está dizendo isso, olha, se vocês ouvirem o que eu tenho a dizer, se vocês compreenderem qual que é a minha visão para vocês, se vocês compreenderem qual que é, como que eu vejo, como que é o meu reino, como que eu sou. Você concorda comigo que as nossas coisas são do jeito que a gente é? Não é? Tipo assim, se você é uma pessoa que gosta muito de flores, é uma pessoa muito detalhista, é uma pessoa... Sua casa também vai ser assim. Né? Na sua casa vai ter flores. Se você morar num apartamento, você vai dar um jeito de colocar umas plantinhas na janela. Sua casa vai ser uma casa organizada, porque é o que você é. Então, onde você estiver, vai refletir o que você é. E o que Deus quer, querido, é que nós compreendamos como Ele é e quem Ele é. O seu amor, a sua santidade, a sua grandeza. Tudo o que Ele nos proporciona por meio do seu reino. Porque a palavra diz que
Nós entramos nesse reino, querido, e o mais interessante, esse reino é nosso. Não é só que a gente é súdito do reino, mas a gente é filho do rei. Pensa nisso. Você não é súdito do reino simplesmente, você é filho do rei. E essa foi a posição que ele nos deu. Eu ainda fico maravilhada, eu falo, Deus, como pode ser isso? Mas é exatamente assim. Querido, e é tão maravilhoso que a gente não consegue, muitas vezes, ter a dimensão da grandeza e do poder que isso representa. E às vezes a gente vive muito aquém do que o Senhor nos proporcionou. A gente vive muito aquém, porque a gente não consegue alcançar a compreensão da grandeza. E eu acredito que a gente nunca vai conseguir alcançar assim na totalidade. Só mesmo quando a gente receber um corpo glorificado, quando a promessa final do Senhor se cumprir na nossa vida. Mas em um certo nível, o Senhor quer, Ele deseja muito que nós tenhamos a revelação do reino. Querido, e isso só vem por revelação. Olha, se uma pessoa que não tem o Espírito Santo lê a Bíblia, ele pode ler a Bíblia 10 vezes. Ele pode ler, reler, reler. Ele não vai compreender nada do reino. Você sabia disso? Ele não vai compreender. Ele pode se tornar um cético, ele pode, ao ler a Bíblia, muitas vezes, se tornar um ateu. Ele pode fazer muitas coisas com ela, mas ele não vai compreender o reino se ele não tiver a revelação do Espírito Santo. Ele não vai compreender a mente de Deus se ele não tiver a revelação. Davi fala assim nos Salmos, ó Deus, o Senhor é tão maravilhoso. E os teus pensamentos, que profundos. Davi, ele teve essa experiência de compreender um pouco sobre a mente de Deus, sobre como Deus pensa. Querido, isso parece uma coisa assim, uau, você fica, meu Deus, mas é exatamente isso. Deus quer que você compreenda a mente dele. É claro, a gente vai compreender um pouco, não é? Na nossa limitação seria impossível compreender a mente de Deus. Mas o Senhor quer que nós compreendamos aquilo que Ele trouxe revelação através da palavra. E a palavra, queridos, ela é tão viva, tão poderosa. Ela vai trazendo revelações ao longo da história, de acordo, para cada fase da história, Deus traz um tipo de revelação por meio da palavra. Então o Senhor, Ele quer, Ele deseja que você compreenda a mente dEle. Querido, que você venha para esse reino e viva nesse reino. Olha o que Ele diz aqui. Aqui, nesse reino que você entrou, nesse novo reino, nesse lugar diferente, você pode comprar e comer sem dinheiro e sem preço. Você pode viver o melhor dessa terra, sem dinheiro e sem preço. Lá fora, no outro mundo onde você estava, você só pode comprar com dinheiro. Você só pode comer o melhor se você tiver mais dinheiro. Não é assim? Mas o Senhor fala, não, aqui no meu reino é diferente. Se você ouvir atentamente a minha voz, se você entender os princípios, você vai comer o que é bom. Você vai se deleitar naquilo que há de melhor. Querido, isso é tão maravilhoso. E é maravilhoso assim na prática, sabe? Porque
o Senhor, Ele nos mostra que primeiro, Ele nos ensina a nos deleitar nele. Agrada-te no Senhor, é o que a palavra diz, deleita-te no Senhor. E você descobre, quando você passa a viver isso, que tudo que você mais precisa na sua vida é de se deleitar nele. Nada é mais importante, nada é mais precioso. Mas a segunda parte do texto diz assim: e ele satisfará o desejo do teu coração. Primeiro, querido, você precisa descobrir o prazer de conhecer ao Senhor, de estar perto dele, de ouvir a voz dele, de tê-lo como a coisa mais preciosa e importante da sua vida. E quando você descobre isso, olha, de verdade, as outras coisas, elas se tornam pequenas. De repente, aquele problema que você chorou por ele a vida inteira, ele se torna pequeno, não é mais tão importante. Só que quando você chega nesse ponto, aí o Senhor fala: meu filho está prontinho, agora eu posso satisfazer o desejo do coração dele. E ele supre a sua alma de bens. Ele te enche de bens. Ele te enche de bens. Ele enche a sua vida da abundância do céu. Amém? Você quer receber a abundância do céu? Querido, escute atentamente ao Senhor. Escute, ouça o Senhor atentamente. A promessa dele é que se você ouvir atentamente, você vai comer o melhor dessa terra. Vamos nos colocar de pé? Aleluia.